Olá, pessoal! Nesta aula, então, vocês vão ler esses textos nesta página aqui, na página 34. A seguir, vocês vão ler o conto com muita atenção, A Formiga do Mar, certo? Ler o texto todinho, com atenção, marcando as partes mais importantes. Aí, vocês vão responder algumas questões de estudo do texto. Se vocês achavam que o texto ia ser legal, quando vocês leram o nome, A Formiga do Mar, será que ele seria interessante? Daí, como você contaria a história para um amigo? Escreva rapidinho aqui na frente mesmo como você contaria. A Zinha, qual era a relação dela com a natureza? O texto A Formiga do Mar é uma narrativa de ficção. Isso é inventada pelo autor ou é um relato do fato real? É uma história ou é um fato real? Como que você descobriu que é uma história ou que é um fato real? Certo? Aí na questão 3, você vai marcar aqui aonde acontece a história. Na praia, circula. E também que horário, né? Tá contando que horário? Faça 2 sublinhados na palavra do texto que informa em que momento acontecem os fatos narrados. Então, na praia circula e são narrados no meio-dia. Vocês vão circular 2 vezes o meio-dia, ok? Do começo ao fim da história, passa muito tempo ou pouco tempo? A história é breve, longa? Aí tem um pequeno texto aqui falando que é um conto. E aqui vocês vão falar para mim qual desses 2 trechos, o 1 e o 2, é o personagem falando. O que você observou para responder a pergunta anterior? Por que você sabe que é o personagem narrando? E no trecho 2, quem está falando e com quem? No trecho 1 é um personagem, né, pessoal? Até porque tem o travessão. O trecho 2 é um narrador contando uma parte da história, certo? Aí tem mais algumas perguntinhas do conto aqui. E na página 39 também, nós vamos fazer até aqui. O que são casas de brincar? Lá do texto, volta para o texto para ler. Uma ao pé da outra. Uma ao pé da outra, uma expressão que significa o quê? Longe ou perto? Aí vocês vão reler o último parágrafo do texto, o último parágrafo aqui, o último parágrafo lá, para responder as questões aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam para a tia, tá? Se você fosse dizer uma frase como essa, falaria de que forma? Circule a sua escolha e explique-a. Agora leia a frase e preste atenção nas alterações. Izinha ouviu a resposta do mar a dizer que estivesse descansada como a formiga navegar na concha. Izinha ouviu a resposta do mar dizendo, ao invés de colocar a dizer, a gente colocaria dizendo, né? Que estivesse descansada como a formiga a navegar. Aqui ela coloca como a formiga navegando, certo? Depois de ler esse conto, o que você diria que o português de Angola é igual ao falado no Brasil ou há diferença? O texto é um português que se fala lá em Angola, no outro lugar. É igualzinho o nosso aqui? Não, não é, né? Tanto que eles falam a dizer. Izinha ouviu a resposta do mar a dizer. Nós, brasileiros, aqui do Brasil, falamos dizendo. Lá eles dizem a navegar, nós dizemos navegando. Então, há algumas diferenças, certo? Escreva palavras ou expressões do conto que comprovem sua resposta. Na hora do meio-dia, é diferente do nosso. Casas de brincar, nós não usamos aqui no Brasil essa palavra, né? Casas de brincar. Ao pé das outras, uma frase diferente. Vai dar, nós usamos diferente. Andas a fazer, é o português lá de Angola. Ó, formiga, é um português que nós de Angola. Carreirinho é um português de Angola, que nós não falamos aqui no Brasil. E também o a dizer e o a navegar também são 2 expressões do português lá de Angola e não aqui do Brasil, certo? Espero ter ajudado com esse videozinho. Se tiver mais dúvida, conversa com a tia, ok? Beijinho e boa aula!